Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, estarmos diante da tua presença para honrar e glorificar o teu nome, Senhor. Obrigado por este culto que se inicia, ó Deus. Queremos, ó Deus, te pedir já pelo mês de missões que nós iniciaremos, que, ó Deus, seja uma grande bênção na vida da tua igreja, esse mês de missões nacionais, ó Pai. Esteja preparando os missionários que vão falar, esteja preparando os nossos corações para ouvir, esteja preparando, Senhor, o nosso entendimento para contribuir para a obra missionária, que é uma obra tão difícil, principalmente no nosso país, que precisa de muita ajuda para os missionários, ó Deus. Ó Pai, nós queremos pedir pelos louvores que teremos a seguir. Queremos, ó Deus, te pedir pela palavra que teremos nesta noite, que seja uma palavra abençoadora, que seja uma palavra de alerta e de conforto para os nossos corações, meu Pai. Visite, ó Deus, a cada pedido de oração que tem sido feito pelos e-mails, pelas redes sociais, ó Deus. Visite a cada aflito, a cada pessoa que está com dor, com dificuldade, Senhor. Ó Pai, abre portas de emprego para aqueles que estão precisando trabalhar, ó Deus. E ainda continuamos, Senhor, te pedindo para que esse vírus, o novo coronavírus, possa ser eliminado da face da terra, Deus, que em breve chegue as vacinas, Senhor, remédios que possam combater esse terrível mal, Pai. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado, nos amparado, nos curado, Pai. Obrigado pelas maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pedimos o consolo do Teu Espírito Santo, Senhor, para aqueles que perderam entes queridos, para aqueles que sofreram, Deus, estão sofrendo com a ausência dos seus entes queridos. Pai. Nos abençoe, fale conosco através desse culto, através dos louvores da Tua palavra, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço
por tão infinito amor, que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de um onisciente Deus, que os meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Sejas tu meu pensamento, ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Oh, a ti a honra e a glória para sempre. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Boa noite, queridos irmãos, amada igreja. É um privilégio estar aqui hoje, nessa noite, podendo compartilhar um pedacinho da palavra de Deus com os irmãos. Eu já fui bastante abençoado, né? Minha família foi bastante abençoada com a ministração dos irmãos, né? E eu gostaria que Deus pudesse abençoar os irmãos nesse momento também. Essa minha gratidão por tudo que a igreja tem feito nesses dias. E vamos orar nesse momento, em especial pelos pedidos de oração feitos. Amém? Senhor, nosso Deus, te agradecemos por mais um dia de vida, primeiramente, pela vida da nossa igreja, que mesmo à distância podemos ver o Senhor atuando
e os irmãos se regozijando, se confraternizando. E colocamos em especial nas tuas mãos os pedidos de oração dos irmãos que estão passando por necessidades, dificuldades, não somente irmãos da nossa igreja, talvez, mas outros irmãos também que estão trazendo seus pedidos, pessoas do trabalho que os irmãos conhecem, conhecidos, familiares que têm trazido seus pedidos. Eu também conheço pessoas que estão enfermas, no hospital, carecendo da sua graça e misericórdia. Que o Senhor estenda a sua mão a essas pessoas, que o Senhor possa estar suprindo as necessidades daqueles que estão necessitados e aflitos. E a todos nós que vivemos um momento de grande apreensão no nosso país e no mundo em função dessa pandemia, desse vírus que tem assolado o mundo. Mas esperamos no Senhor o livramento, a resposta e que possamos em breve estar reunidos como igreja. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, então vamos falar um pouquinho da história de José, né? Muito conhecido, muito famoso esse pedaço da palavra de Deus. Daria uma novela de vários capítulos, um livro talvez de 300 páginas, ou então um seriado de vários dias de duração, ou então um filme de longa-metragem de 3 horas, no mínimo. Mas eu escolhi um pedacinho. Se eu fosse dar um título para esse pequeno episódio dessa grande história, eu daria o título de As Injustiças e o Livramento Divino. Então, começo compartilhando com os irmãos no livro de Gênesis, capítulo 35. Vamos dar uma olhada lá? Primeiramente, vamos conhecer um pouquinho como era formada a família de José. Jacó era o seu pai. Então vamos lá. Gênesis 35, versículo 22. O final do versículo 22 e o início do versículo 23. Então, os filhos de Jacó eram 12. O que teve com Leia foram Rúben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Com Raquel teve José e Benjamim. Com Bila, a escrava de Raquel, ele teve Dan e Naphtali. Com Zilpa, a escrava de Leia, ele teve Gade e Azer. Esses filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia. Amém? Então está aí a formação da família de Jacó. Em outras passagens nós vemos que eles tiveram uma irmã também, né? Mas o trecho se concentra nessa formação inicialmente. Então, essa é a família de Jacó. Já começamos a entender algumas coisas, né? Jacó teve várias mulheres, né? Uma esposa, Raquel, e as suas concubinas. Inclusive, algumas delas eram servas da sua própria esposa Raquel, que era a principal, né? Que a palavra de Deus também relata que era a mulher que ele mais amava. Então, podemos imaginar um quadro, um homem com várias mulheres, né, tendo vários filhos. Foram 12, só homens foram 12. Então, uma família grande, e por aí podemos imaginar, né, a trajetória de uma família grande como essa, né? Com certeza com problemas, com sucessos, insucessos, desafios, enfim, tudo que a gente conhece de uma família grande, né? As minhas raízes vêm também de uma família grande, de 18 filhos dos meus avós por parte de pai, né? 7 filhos dos avós por parte de mãe.
Então eu conheço um pouquinho dessas histórias. Graças a Deus meu pai parou no quinto, né? No quinto filho, e eu parei no terceiro, tá bom demais, né? Mas vamos lá. Então, conhecemos um pouquinho da formação da família de José. Agora vamos entrar no nosso texto base, que é Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 1, ok? Até o versículo 11, inicialmente. Então vamos lá. Uma leitura longa, mas que eu vou fazer rapidamente. Jacó ficou morando na terra de Canaã, que o seu pai tinha vivido. Essa é a história da família de Jacó. Quando José era jovem, de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava a seu pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas, e quando seus irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinha ódio dele, eles tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar um sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo e amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: o que quer dizer você? Vai ser nosso rei e vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho a seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe e os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Até aí, amém? Vamos segurar aí. Então, por aqui, já temos um relato de alguns problemas dessa grande família. Então, como podemos ver nessa passagem, José foi um dos últimos filhos, né, quando Jacó já era de idade. Depois dele ainda teve Benjamim, mas José foi de sobremaneira especial para Jacó, porque veio de um pedido de muita oração de Raquel, sua esposa, que ela não conseguia engravidar, era difícil, não via suas servas, as outras mulheres de Jacó, terem filhos um atrás do outro, e ela não conseguia. Então, depois de muita oração, muito clamor, muita súplica a Deus, Deus lhe abençoou com um filho. Já Jacó velho, e teve então José, perdão. Então, foi um evento especial de Deus na vida deles, a chegada de José, depois de ter sido constatado que Raquel não podia ter filhos. Aí então veio a provisão de Deus, atendendo às suas orações, porque Raquel se sentia humilhada pelas outras mulheres de Jacó, né? Que não podia por não poder ter filhos, e ela vendo as outras terem filhos. Então era um motivo de grande tristeza. E quando chegou José, foi uma grande celebração para eles. Então foi
o suprassumo da vida deles. Então, o problema foi a forma como eles se dedicaram nesse amor a José, né? A Bíblia fala, né, ali nessa passagem, que José amava mais a José do que a todos os seus outros irmãos. Isso criou uma raiz, um sentimento ruim dentro do coração dos outros irmãos que os levou a chegar a odiar José, o que foi muito ruim para essa família. Então, no decorrer da história, quando José conta este sonho, foi praticamente uma provocação para eles, né? Porque José já tinha um tratamento diferenciado por parte do pai, Jacó, e aí ele começa a ter esses sonhos, e nesses ele não tem uma explicação certa, mas foi um motivo de grande raiva para os seus irmãos, porque a ideia que ele passava com esses sonhos é que realmente ele ia ter um domínio sobre a vida deles. Mas José, ingenuamente, apenas contou esse sonho, mas sem saber o que estava fazendo exatamente, né? E aí entra esse detalhe, né? Provavelmente o Jacó já estava percebendo esse problema, mas não tomou uma atitude também. Olha, vamos conversar primeiro, né? Depois a gente conversa com seus irmãos. É isso mesmo? Você tem certeza que você sonhou isso? Mas, de fato, os sonhos ocorreram e a história foi colocada dessa forma. E um dos grandes problemas é que Jacó guardou isso no coração e não procurou tratar esses sentimentos, né, de raiva que ficou no coração dos seus irmãos, né? Então, prosseguindo, meus irmãos, tem um detalhe interessante nesses versículos que nós lemos. No versículo 2 do capítulo 37 de Gênesis, né, José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Então está aí uma evidência de uma origem de um problema, né? Que José era delator dos seus irmãos, ele era dedo duro, pela própria instrução do seu pai Jacó. Ele falava, olha, vai lá, vê o que seus irmãos estão fazendo e conta para mim. Né? Enquanto os irmãos de José estavam lá cuidando das ovelhas, tudo, José ia lá, a mando do seu pai, observar o que estava fazendo e voltava para contar. Então isso é uma evidência de um problema. José tinha propriedades, tinha uma família grande, ele era um homem próspero, né, da linhagem de Abraão, Isaac, Jacó. José também fazia parte dessa promessa, Jacó, né, também fazia parte dessa promessa de prosperidade e de tudo que Deus havia de fazer na vida desses homens para formar uma grande nação. Então, com Jacó não foi diferente. Então, um homem de muitos bens, muitas propriedades, muitas mulheres, muitos filhos, uma família grande e também muitos problemas. Então, esse era um dos problemas. Então, culminou com o que nós vamos ver agora nos próximos versículos, né, sobre uma trama que os seus irmãos estavam fazendo contra José, que veio então a acontecer a grande injustiça a qual eu me referi no início desse estudo, né, que José iria sofrer. Então vamos ver capítulo 37, a partir do versículo 12, nós vemos assim: um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José, vem cá, vou mandar você até Siquém, onde seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Eu estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse, vai lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias. Então dali, do vale de Hebrom, Jacó mandou José para que fosse a Siquém. E ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo, e aí um homem o viu e perguntou, o que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José.
Eles estão por aí em algum pasto cuidando das ovelhas e das cabras? O senhor sabe onde foram? O homem respondeu: eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando eles disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e antes que chegasse perto começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rúben, que é o irmão mais velho de José, ouviu isso, quis salvá-los dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo, não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo nesse poço, aqui no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam, eles o arrancaram a sua túnica de mangas compridas que ele estava vestido. Depois o pegaram e o jogaram no poço que estava vazio e seco. E sentaram-se para comer. De repente vieram os mercadores que estavam passando, numa caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade e ia para o Egito. Seus camelos estavam carregados de perfumes e especiarias. Aí Judá disse aos seus irmãos: que vamos ganhar se matarmos e depois escondermos a sua morte? Ao invés de matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão e é do nosso sangue. E a história continua, eles concordaram e venderam seus irmãos para aqueles mercadores que estavam passando por Dotã. Então Dotã era uma região comercial, era uma via comercial, e os seus irmãos, os irmãos de José, estavam ali, provavelmente cuidando dos negócios do pai e também tramando alguma coisa contra José. Enfim, esse foi o grande fundo do poço de José, uma grande injustiça. Foi literalmente jogado no fundo do poço. Então, quem de nós, irmãos, não sofreu uma injustiça vinda de dentro de casa ou de fora? Normalmente a gente espera que uma injustiça venha de um inimigo declarado, lá de um chefe do trabalho, de um professor na escola, de alguém alheio à nossa família. E essas coisas realmente acontecem, mas nada dói mais do que a gente sofrer uma injustiça dentro de casa, com aqueles que a gente conhece, com quem a gente vive e se relaciona todos os dias, Uma palavra mal colocada, uma agressão verbal, uma agressão física, ou seja lá o que for, uma ação sua não correspondida, a falta com a verdade, uma injúria, uma calúnia, uma difamação. Enfim, não importa. Às vezes a situação nos traz um sentimento de injustiça, que às vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. E foi exatamente o que aconteceu com os irmãos de José. Eles queriam matar José, mas José escapou pela graça de Deus, porque Rúben, que é o seu irmão mais velho, percebeu a situação e tentou evitar, e evitou. Então sabemos o que deu no final da história, José foi vendido para Potifar, que era já no Egito, foi vendido para Potifar, que era o capitão da guarda do faraó. De lá ele sofreu mais uma injustiça, ele prosperou na casa de Potifar, mas já veio uma nova injustiça, sendo perseguido pela esposa de Potifar, que queria a todo custo ter um relacionamento com ele, mas ele não queria, fugiu de casa, foi acusado pela esposa do Potifar de crime, e foi jogado na cadeia, mais uma injustiça. Depois, lá na cadeia, ele conheceu 2 servos do faraó, um copeiro e um padeiro, revelou os sonhos
deles lá e um copeiro se restituiu na sua função, o padeiro ficou para trás e morreu, e se cumpriu a revelação do sonho de José. Então, Deus deu sonhos a José, mas deu também as revelações. Mas ainda não tinha dado a revelação dos seus principais sonhos. Foram aqueles que resultaram na sua quase morte, né, no abandono por parte dos seus irmãos, lá no buraco, e a sua venda para os negociadores lá, ismaelitas. Mas, enfim, quando, numa oportunidade, José foi lembrado lá no palácio do faraó, quando o faraó teve dois sonhos, né, que não conseguiu revelar esse sonho de forma alguma. Os adivinhadores, os místicos do faraó, sabe-se lá quem, né? Ninguém conseguiu decifrar o sonho do faraó, revelar o sonho do faraó. Foi quando José foi lembrado. Olha, o copeiro falou, olha, lá quando eu estava preso, tinha um jovem assim, assado, ele revelou meu sonho, por isso que eu estou aqui. Então ele foi chamado imediatamente, revelou os sonhos do faraó, os 7 anos das vacas gordas, das vacas magras, né? Só para quem não lembra, os sonhos do faraó, ele sonhou com 7 espigas de milho, que devoraram 7 espigas de milho fracas, né? Mirradas, que devoraram 7 espigas de milho grandes e fortes. Depois o segundo sonho, quando 7 vacas magras devoraram 7 vacas gordas, bem à vista, né? Então, um prenúncio de uma grande e terrível fome que estaria assolando aquela terra nos próximos anos, nos anos seguintes. Então, Deus revelou esse sonho ao faraó através de José. Foi quando José preparou a terra do Egito, a terra se fortaleceu, se fartou de alimentos, e todos os povos e os próprios egípcios iam lá junto ao faraó para adquirir mantimentos, comprar mantimentos, e alguns até trocavam por terras, e as propriedades do reino até se ampliaram através de José. Então José foi muito próspero, sendo colocado numa posição de extrema importância como governador do Egito. Então lá ele teve seu momento de ascensão, quando Deus, então, preparou os corações dos seus irmãos, o seu próprio coração, para revelar exatamente por que Deus tinha tirado do seu pai Jacó, da sua casa, tinha colocado num poço, enfim, passou por tudo aquilo. Deus estava por revelar tudo aquilo. Quando, então, lá no capítulo 45, vamos abrir lá, Gênesis 45, versículo... a partir do versículo 5, né? O final do versículo 4 e o capítulo 5. Eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar as vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui nesse país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que seu filho manda dizer o seguinte: Deus me fez governador do Egito. Venha me ver e vá logo e não demore. O Senhor morará perto de mim na terra de Gósen. Amém? Então está aí a revelação que realmente José, nos primeiros sonhos que ele teve, ele teria domínio sobre a vida dos próprios irmãos, da sua família. E assim aconteceu. Mas José mesmo consolou seus irmãos, porque já tinha percebido o que Deus tinha feito na vida deles, na sua própria vida,
dizendo, olha, não se preocupa com isso. Deus me colocou naquele poço. Deus me tirou do poço. Deus me vendeu para os ismaelitas. Deus me vendeu como escravo para a casa de Potifar. Depois, para Deus me colocar como governador do Egito. Então, foi plano de Deus. Não se culpem por isso. Eu passei por tudo isso para que eu pudesse hoje estar aqui, oferecendo esse livramento, para que Deus estivesse nesse momento oferecendo esse livramento para vocês. Então, meus irmãos, a mensagem que eu deixo para vocês é essa, né? Por mais que você esteja vivendo um momento difícil, uma provação, uma dificuldade, uma injustiça, uma dor, principalmente as injustiças, né? Não se intimidem. Tenha fé que Deus está usando esse momento para um grande livramento na sua vida, assim como aconteceu com José. Tenhamos fé que Ele está usando esse momento difícil para forjar você, como o fogo forja o metal, para dar resistência, para dar beleza, para dar um significado para a sua vida. Deus quer dar um significado para esse momento que você está vivendo. E lá na frente Ele vai dizer, olha, foi por isso. A resposta na sua vida vai chegar, irmãos, junto com o seu livramento. Amém? Vamos orar nesse instante. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento. Que o Senhor abençoe essa palavra nas nossas vidas. Que possamos estar atentos nesses momentos de luta que vivemos muitas vezes, para que não estejamos reclamando em nenhum momento, mas estejamos vendo o propósito do Senhor nas nossas vidas, assim como foi José. Ele não reclamou, não resmungou, não murmurou em nenhum momento, mas esperou de Deus a resposta, e ela veio na hora certa e livrou toda a sua família. E assim queremos ser como José, ter essa fé, essa esperança de que Deus mostrará no tempo certo a sua resposta e estará com essa resposta o nosso livramento. Em nome de Jesus, abençoa a nossa igreja e esses irmãos que participaram desse culto hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem com Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.